Meus irmãos queridos, graça e paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero de todo o coração agradecer pela oportunidade graciosa de poder estar novamente aqui com os irmãos, conhecer o Ron, poder contemplar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Que Deus o abençoe, meu querido irmão, o seu ministério, a ser bem recebido por essa igreja, pelos seus pastores, presbíteros, pelos irmãos, o Roberto e a Flávia, que nos acolheram tão gentilmente. Muitíssimo obrigado. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Nós vamos ler apenas 3 versículos, do verso 12 ao verso 14. Queria lhe convidar a ficar de pé, por favor. A minha saúde está um pouco fragilizada, eu estou sob medicação, tive umas crises essa semana, garganta, sinusite, coriza. Estou tomando Predicin e alguns outros medicamentos para tentar me manter de pé, mas graças a Deus por estarmos juntos aqui com os irmãos. Colossenses capítulo 3, do verso 12 ao verso 14, depois que a gente lê o texto, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Vou tentar fazer uma abordagem sintetizada dessa passagem. Diz assim, Colossenses 3, 12 a 14. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Quantos podem dizer amém? Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, palavra que é viva e eficaz, palavra que é poderosa, palavra que é apta para transformar os nossos corações, palavra que é verdadeira. Senhor, nós rogamos que ela continue a falar conosco. Fomos tão abençoados já hoje, através dos cânticos, das leituras, das orações, do ofertório, do testemunho do Rom. Ó Deus, tão abençoados através do batismo, de tudo aquilo que aconteceu aqui. E nós pedimos, ó Deus, neste momento, continua a nos abençoar. Continua a falar ao nosso coração, Senhor. Dá-nos sensibilidade, dá-nos unção, dá-nos poder do Teu Espírito. Esta é a Tua igreja, este é o Teu povo. O Teu povo está aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. E o Senhor quer falar ao nosso coração. Então, Espírito Santo, Tu que és Deus, Tu que és livre, Tu que és soberano, Tu que sopras como queres. Ó Deus, diante da Tua palavra, nós nos colocamos e rogamos, ó Deus, que ela fale, que ela seja exposta com fidelidade, com graça, com amor, com unção, e que o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado. Em fraqueza, Senhor, nós nos aproximamos de Ti, reconhecidos que toda a força, todo o poder, toda a sabedoria, toda a riqueza, toda a suficiência vem do Senhor. Nos abençoe, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Irmãos queridos, podem sentar. Meus amados irmãos, eu falei hoje no culto anterior, que uma das coisas que me chocam e que me entristecem no bom combate ministerial, eu já vou fazer 20 anos de ministério no final do ano, não parece, mas os cabelos brancos
Eu comecei o ministério praticamente um adolescente, né? Isso é um exagero, mas bastante jovem, 22 anos eu já era pastor. E uma das coisas que me marca é quando eu ouço pessoas chegarem para mim e dizerem assim: pastor, o ministério é difícil, não é? Pastor, é mais fácil lidar com bicho do que com gente, não é? É mais fácil lidar com animal, com boi, com vaca. E quando eu ouço crentes falando isso, como isso me entristece e como isso é revelador. É revelador de que alguma coisa está errada. É revelador de que as nossas relações, elas precisam ser ajustadas. É revelador de que nós carregamos limitações que muitas vezes restringem as nossas relações interpessoais, que muitas vezes superficializam as nossas relações. E aí é muito comum nós ouvirmos pessoas dizendo: igreja, estou fora. Ou se não, igreja, estou fora. Elas começam a ter aquela relação bem superficial com a igreja. Elas não se envolvem, elas não interagem. O culto para elas vai se tornando, com as devidas diferenças, um teatro. Algo que elas simplesmente assistem, mas elas não vivem a vida da igreja, elas não vivem o que é ser igreja. E diante desse quadro, nós percebemos dois movimentos que avançam na igreja evangélica brasileira. O primeiro movimento são o dos desigrejados. São aquelas pessoas que se declaram crentes, que se declaram servos de Deus, mas que não querem participar de igreja alguma. Mas se nós formos perguntar: vocês são cristãos? Elas vão dizer: nós somos. Mas elas não querem relacionamentos profundos. E há um outro movimento, irmãos, que está se tornando muito comum, que são os poli-igrejados. São aquelas pessoas que participam de várias igrejas, mas na verdade elas não participam de igreja nenhuma. No sábado, elas participam de um louvorzão na igreja A. No domingo, elas vêm para a escola dominical da igreja B. No domingo à noite, elas vão para o culto de promessa da igreja C. Na segunda-feira, elas vão para o culto da vitória da igreja D. E na quarta-feira, elas vão para o culto de quebra da correntes da igreja E. Mas na verdade, elas não se envolvem com nenhuma igreja. E a relação delas com a igreja vai se tornando uma relação cada vez mais consumista e utilitarista. Uma relação parecida com aquela que nós temos quando vamos a um mercado, quando vamos a uma loja, quando vamos a um shopping. É uma relação simplesmente de consumo e nada mais. Mas o fato, meus amados irmãos, é que nós não podemos pensar em cristianismo genuíno sem relacionamento. Deus, o Deus a quem nós servimos, o Deus o qual nos criou para adoração, como conversamos hoje de manhã, é um Deus de relacionamento. A Bíblia nos mostra que Deus é um ser relacional. Ele se relaciona e ele usa a imagem de relacionamento que ele tem, o ser divino, nas três pessoas da Trindade, em termos de família. É o Deus Pai, é o Deus Filho, é o Deus Espírito Santo. É o Deus que se relaciona. E Deus nos criou. E Ele nos criou para um relacionamento. Não apenas um relacionamento com Ele, mas um relacionamento interpessoal, um relacionamento uns com os outros. Deus nos criou para relacionamentos. E o propósito do Senhor é que à medida que nós crescemos na nossa relação com Ele, a relação vertical, a gente cresça na nossa relação com o próximo, a relação horizontal. E quando Ele nos criou, Ele nos formou à sua imagem.
há várias concepções sobre o que significa a imagem de Deus em nós. Uma das concepções que eu acho muito interessantes é aquela que diz: a imagem de Deus em nós envolve algumas coisas. Primeiro, nós fomos criados como seres racionais, porque Deus é um ser racional. Segundo, nós fomos criados como seres morais, Deus é um ser moral. Terceiro, não necessariamente nessa ordem, nós fomos criados como seres criativos, porque Deus é criativo. Quarto, nós fomos criados como seres espirituais, porque Deus é um ser espiritual. E quinto, nós fomos criados como seres sociais, porque Deus é um ser social. Deus é um ser que se relaciona consigo mesmo, e que se relaciona com a sua criação, e Ele colocou em nós a sua imagem, a sua semelhança, e nesta imagem e semelhança está em nós a graça de podermos nos relacionar. É por isso, meus amados irmãos, que quando a gente pensa em ser igreja, em ser cristão, a gente jamais pode visualizar isso como algo isolado e individualista. Nós somos indivíduos, mas também nós somos pessoas. Nós somos indivíduos, mas nós somos chamados para não viver o individualismo. E aqui nós conversamos sobre um outro propósito para o qual Deus criou a mim e a você. Deus nos criou para vivenciarmos relacionamentos íntegros. E a Bíblia chama esses relacionamentos íntegros de comunhão. E o que é comunhão? Comunhão é mais do que tomar um café juntos. Isso também pode ser uma expressão de comunhão. Comunhão é mais do que dar abraço no outro. Isso também pode ser uma expressão de comunhão. E deve ser, e é legal. A igreja que eu sirvo é uma igreja em que nós estimulamos os crentes a se abraçarem fraternalmente, a se relacionarem. Mas comunhão é mais do que isso. Comunhão é vida em comum. Comunhão é estar comprometido com o outro. Comunhão é a capacidade de desenvolver relações construtivas, relações abençoadas com o outro. Eu queria que você pensasse o seguinte: nas imagens, algumas imagens que Deus usa para a igreja. Deus chama a igreja de corpo de Cristo. Deus chama a igreja de família de Deus. Deus chama a igreja de noiva de Cristo. Vamos imaginar, você que é casado, você que tem um namorado, uma namorada, é noivo ou noiva. Imagine uma situação de alguém que chega para você e diz assim: eu gosto demais de você, mas eu não tolero a sua noiva e a sua esposa. Imagina a situação dessa. Vai dar certo essa relação? Meu irmão, eu lhe amo, mas o seu corpo é uma desgraça. É cheio de problemas. Meu irmão, eu gosto muito de você, mas a sua família, por favor, não me apresente, porque eu quero distância da sua família. Tem gente que quer se relacionar com Cristo mais ou menos assim. Ele diz: eu amo a Cristo, mas eu não gosto do corpo de Cristo. Eu amo a Cristo, mas eu não gosto da família de Cristo. Eu amo a Cristo, mas a noiva de Cristo só Ele suporta. Eu não tolero. E as pessoas vão vivendo uma versão cristã de um pensamento secular. Alguém já disse o seguinte: eu amo a humanidade, eu só não suporto as pessoas. Ou como Jean-Paul Sartre dizia, aquele filósofo ateu: o inferno são os outros. E a gente vai vivendo relações cada vez mais distantes, cada vez mais superficiais, e isso vai nos enfraquecendo, porque juntos, irmãos, nós somos melhores.
Quando Deus nos salva, Ele nos integra, Ele nos coloca na sua igreja, Ele quer nos inserir numa igreja visível, quer que nós nos batizemos como a nossa irmã se batizou nessa noite, porque juntos somos melhores, juntos somos mais fortes. Nós fomos criados, meus amados irmãos, para relacionamentos que abençoam, para relacionamentos que curam. Deus lhe criou para isso, Deus me criou para isso, para nós desenvolvermos relações, mesmo nas nossas limitações, relações que abençoem as outras pessoas, relações que marquem as outras pessoas. Afinal de contas, irmãos, onde Cristo será visto? Alguém viu Cristo esse final de semana? Alguém jantou com Cristo? Alguém tomou café da manhã hoje com Cristo de maneira visível? Alguém? Levanta a mão, eu preciso conversar com você no final do culto. De maneira visível, Cristo apareceu para você e bateu um papo com você? Onde é que Cristo pode ser visto hoje? Cristo é visto hoje no seu corpo, na sua igreja. Onde deve haver o reflexo de Cristo, as marcas de Cristo nesse mundo? Onde? É aqui, irmãos. É em você, é em mim. E Paulo aqui nesse texto, escrevendo para a igreja em Colossos, ele vai nos mostrar como nós podemos viver relacionamentos que abençoam. Se você observar o contexto, Paulo faz um contraste entre a velha natureza e a nova natureza. Entre a natureza adâmica, a natureza caída, da qual nós precisamos nos despojar, é uma imagem de tirar a roupa, e a nova natureza, a natureza cristã, a natureza do novo homem que se refaz segundo Deus, para conhecimento, justiça e santidade segundo a verdade, que nós devemos nos revestir dela. E Paulo vai nos mostrar que nós precisamos nos revestir dessa nova natureza. E a ideia do verbo revestir aqui é uma ideia imperativa, é uma ordem, e é algo de uma vez para sempre, definitivamente. E Paulo mostra 3 coisas, eu queria mencionar aqui com você. Por favor, os irmãos continuam comigo aqui? Quantos estão comigo, digam amém? Presta atenção, Paulo fala 3 coisas aqui para nós vivermos relacionamentos que abençoam. Para que não sejamos aqueles que vivem o drama do porco-espinho. A história do grupo de porcos-espinhos, que eles viviam num ambiente frio, e eles precisavam se juntar para se aquecer, para se proteger. Mas quando eles se juntavam, eles se espetavam, eles se feriam, e aí eles se afastavam, porque eles achavam que a vida deles afastado era melhor. Mas quando eles se afastavam, eles sentiam frio e eles eram vulneráveis a ataques. Assim somos nós. Assim como juntos somos melhores, quando nós nos afastamos, quando nós abdicamos da comunhão, quando nós abdicamos de uma vida como família, de relacionamentos mútuos, nós nos fragilizamos. Eu nunca conheci pessoas que se dizem crentes e abandonam comunidades e não vivem comunhão. Eu nunca as conheci saudáveis espiritualmente. É como a lei da gravidade. Se eu pego esse microfone, não vou fazer isso, e eu soltá-lo, ele cai no chão. Não há nada que eu possa fazer, é uma lei. Deus estabeleceu uma lei para mim e para você. E a lei que Deus estabeleceu para mim e para você é: você e eu somos chamados a vivermos relacionamentos fraternos em amor com as outras pessoas. E Paulo faz 3 coisas aqui, ele aborda, para nós vivermos relacionamentos que abençoam. Em primeiro lugar, nós vivemos relacionamentos que abençoam quando nós temos uma nova identidade.
uma nova natureza, um novo status em Jesus Cristo. Perceba aí, meu irmão, na sua Bíblia, por favor, verso de número 12. Paulo, ele usa uma conjunção, ele diz, portanto, por conseguinte, já que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Já que precisamos abandonar a ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar, não devemos mentir. Já que Cristo é tudo e está em todos, nós devemos viver assim, irmãos. E perceba que Paulo introduz o tema da comunhão e ele diz, você deve viver em comunhão, porque você tem uma nova identidade em Cristo. E qual é a minha identidade? E qual é a sua identidade? Perceba que há uma lógica no mundo do Espírito, há uma lógica na vida espiritual. A lógica é, primeiro nós somos, depois nós fazemos. Primeiro Deus nos transforma e depois a gente produz obras que resultam nessa transformação. No cristianismo não funciona assim, eu faço e depois eu sou. No cristianismo funciona assim, eu sou em Cristo e porque eu sou em Cristo, eu vivo de outra forma. E nós precisamos saber disso. Por exemplo, vamos imaginar alguém que está vivendo em pobreza extrema. Mas ele tem uma herança de R$1 milhão, só tem um problema, ele não sabe essa herança. E aí ele vive como um mendigo, porque ele não sabe aquilo que ele tem, e aquilo que ele é. Às vezes há cristãos que vivem metaforicamente assim, eles não sabem quem eles são. E eles não sabem quem eles têm, e eles não conhecem suficientemente a realidade espiritual que Deus em Cristo, pelo seu Espírito, os inseriu. E Paulo vai dizer, você tem que viver em comunhão, porque você tem uma nova identidade, há um novo status de Deus para você. E Paulo fala 3 coisas. Em primeiro lugar, Paulo diz que os cristãos, observe aí na sua Bíblia, verso 12, eles são eleitos de Deus. Lá na eternidade, antes de Deus criar o cosmos, antes de Deus formar a mim e a você, Deus tomou decisões. Deus fez um plano, e dentro desse projeto cósmico, perfeito, lindo, infalível, Deus decidiu criar você e lhe escolher. Deus decidiu realizar 2 criações em você, e lhe levar a ser propriedade dele de maneira dupla. Deus decidiu lhe criar, lhe formar fisicamente. Deus decidiu lhe dar uma estrutura corpórea e fazer de você e de mim seres vivos, mas Deus decidiu fazer algo maior. Deus decidiu também nos redimir. Deus decidiu nos criar e Ele decidiu nos comprar diante da nossa realidade de pecado. Ele decidiu nos eleger. E por que Deus elegeu você? Por que Deus me elegeu? Ele não nos elegeu porque Ele previu que nós teríamos fé. Ele nos elegeu para termos fé. Ele não nos elegeu porque Ele viu que nós teríamos obediência. Ele nos elegeu para a obediência. Ele não nos elegeu porque Ele visualizou que havia santidade em nós. Ele nos elegeu para a santidade. Ele não nos elegeu porque Ele viu boa obra em nós. Ele nos elegeu para boas obras. Você percebe isso? Que amor é esse? Pense o seguinte, normalmente, quando nós nos relacionamos com alguém afetivamente, por mais que nós amemos essa pessoa, nós vemos nela algo que nos atrai, virtudes que nos gratificam, e nós nos relacionamos. Não é assim? É assim.
Existe algo que a gente olha e diz: essa pessoa que eu amo tanto, mas essa pessoa pode me oferecer algo, essa pessoa pode me complementar. E a gente diz: eu escolho essa pessoa, eu espero que ela me escolha também. Mas com Deus não é assim. Não havia nada em nós que pudesse complementar a Deus, não havia nada em nós que pudesse acrescentar algo a ser de Deus, não havia algo em nós que pudesse melhorar a Deus, havia algo em nós, havia pecado, havia iniquidade, havia falibilidade, mas Deus escolheu você, meu irmão. Deus simplesmente lhe escolheu. Porque se Ele não nos escolhesse, nós não poderíamos escolhê-lo. Mas o texto continua. O texto vai dizer que nós somos eleitos, mas não apenas eleitos. O texto diz que nós somos santos. E a palavra santo aqui não se refere a ser sem pecado. Se refere a ser separado. Deus separou você. Uma comida que você separa para usar no café da manhã, no almoço, no jantar. Esse é o propósito dela. Deus um dia separou você. Veja que Paulo vai introduzir o tema da comunhão, mas ele está mostrando que nós somos separados. Sabe o que Deus lhe torna em Cristo? Deus lhe torna em Cristo propriedade exclusiva dele. Alguém casa aqui e quer que o seu cônjuge tenha relacionamentos afetivos com outras pessoas? Ninguém, né? Por mais que isso seja, às vezes, mencionado em alguns segmentos da mídia. O chamado poliamor. As chamadas relações abertas, relações livres, em que as pessoas se relacionam com quantas pessoas quiserem. Além disso, ser um pecado, é um absurdo. Quando nós firmamos uma aliança com alguém, nós somos chamados a ser fiel a esse alguém, e esse alguém a nós. É essa a ideia. Deus nos separou para Ele, e nós somos dele, e Ele é nosso para todo sempre. Nós temos uma relação com Ele, porque Ele firmou uma relação conosco. Mas o texto continua. E o texto vai dizer que nós somos, presta atenção, eleitos, santos, mas o texto também diz que nós somos amados. Amados. Deus nos amou, irmãos. Uma coisa é ver alguém belo e amar. Outra coisa é ver alguém feio e amar. Uma coisa é conhecer aquele conto, aquela história da Cinderela, e o príncipe ama a Cinderela a priori, porque ela é bela, porque ela está com um vestido lindo, porque ele acredita de alguma forma que ela é alguém importante. Mas depois ele descobre que ela é uma serviçal. É uma empregada da sua madrasta. Deus nos amou e nos fez o seu tesouro, a menina dos seus olhos, o seu prazer, simplesmente por causa dele. Você é amado por Deus. E eu não falo isso para trazer uma autoajuda em você, porque o que nós precisamos é de ajuda do alto. Eu não falo isso para trazer uma autoestima para o seu coração ilusória, mas eu queria lhe dizer que em Cristo Jesus você é amado. Talvez você tenha sido rejeitado por algumas pessoas, rejeitado às vezes até por família, rejeitado por um namorado, por uma namorada, por um esposo, por uma esposa, pela sociedade, por amigos, por um ambiente, por um contexto social. Mas a pessoa mais maravilhosa do universo, ela decidiu amar aqueles que são dele, os crentes em Jesus Cristo. Por que a gente precisa viver em comunhão? Porque Deus nos constituiu eleitos, separados, santos e amados. Nós temos um novo status, uma nova natureza. E Paulo vai mostrar em segundo lugar aqui, acompanhe comigo, que nós vivemos relacionamentos que abençoam, quando nós cultivamos virtudes. E virtudes que refletem o caráter de Cristo.
Virtudes que espelham Cristo. Olha aí na sua Bíblia, meu irmão, por favor, por gentileza. Paulo vai dizer: revistam-se. Verso 12. Revistam-se de algumas coisas. Para você viver a comunhão, você precisa se revestir, primeiro, de misericórdia ou de compaixão. O que é misericórdia? É colocar o coração na miséria do outro. O que é misericórdia? É a capacidade de ter empatia com o outro, de sentir a dor do outro. É olhar para o outro como alguém que está sofrendo as consequências do pecado, como nós, e sermos sensíveis à necessidade do outro. Meus irmãos, se a gente não viver isso, a gente não vive comunhão. Se a gente não entender que o outro, como nós, tem deficiências e que nós precisamos lançar o coração na miséria do outro, a gente não desenvolve comunhão, a gente não tolera. Mas Paulo continua, observe aí na sua Bíblia. Paulo diz que nós devemos nos revestir de bondade. E o que é bondade? É a capacidade de ser benevolente com o outro. É aquele que olha para o bem do seu próximo como algo tão valioso como o seu próprio bem. Bondade. Paulo continua e diz que nós devemos nos revestir de humildade. É uma visão adequada sobre si mesmo. É uma autoestima equilibrada, que reconhece quem nós éramos sem Cristo e quem nós somos em Cristo, que reconhece que sem Cristo éramos miseráveis e somos totalmente carentes da sua graça. Humildade. É uma compreensão que olha o outro como superior a nós mesmos, que não se exalta, que não se envaidece. Mas o texto continua. O texto diz que nós precisamos nos revestir de quê, irmãos? Observe aí na sua Bíblia, precisamos nos revestir de o quê? Mansidão. Eu sou crente, mas a minha peixeira, não. Eu sou crente, mas a arma que eu tenho em casa, não. Já ouviu falar alguma coisa parecida com isso? O que é mansidão, irmãos? Mansidão não é fraqueza. Mansidão não é falta de personalidade. Mansidão é poder sob controle. Mansidão é aquela pessoa que, ao invés de infligir o dano, ela está disposta a sofrer o dano. Se eu vou ferir alguém, eu prefiro ser ferido. Se é para eu machucar alguém, não. Eu não quero machucar alguém. Eu não quero arrasar a alma de alguém, porque Deus nos chama para sermos mansos. Mansidão, irmãos. Moisés era o homem mais manso da terra, mas ele tinha personalidade, ele tinha posição, ele tinha convicção, ele tinha autoridade. Mas o texto continua dizendo que nós precisamos nos revestir de o quê? Alô? Todo mundo comigo aí? Longanimidade. Paciência. Paciência, irmãos. Paciência para a sociedade de hoje parece não ser uma virtude, né? Nós temos pressa. Nós não temos paciência. Ligue o seu celular ou o seu computador e ele passe 15 segundos ligando. Meu Deus do céu, isso não tem uma memória, isso tem uma leve lembrança, não é verdade? Nós não temos paciência. Vocês vivem numa bela e grande cidade, mas o trânsito daqui, e no trânsito, o Ron disse hoje de manhã, que ia ficar atrás de vocês, para perceber se vocês são pacientes, não é fácil. Semana passada teve uma irmã que mora aqui, é de origem da primeira igreja,
filha de um presbítero, inclusive lá, e ela esteve dando uma palestra lá no Colégio 15, depois nós levamos ela lá para a nossa casa, a gente a conhece há muito tempo, apesar de não ter tantos contatos assim contínuos, mas já a conhecemos e já temos um laço de fraternidade, eu e minha esposa com ela, já há muito tempo levamos ela, o esposo, filhos, e ela disse: pastor, eu estou demorando 3 horas no trânsito de Recife, 3 horas e meia, aí o que eu faço? Eu estou fazendo tudo no trânsito, então eu estudo no trânsito, eu faço a minha devocional no trânsito, eu ouço as músicas no trânsito, 3 horas, Roberto mora aqui pertinho, ele chega rápido, porque ele vem a pé. Agora, se ele inventar de vir de carro, se brincar, o carro fica estacionado mais longe do que a casa, e com certeza ele vai demorar muito mais do que vir andando. É assim. Então nós somos testados na nossa paciência, mas acima de tudo, na nossa paciência com o outro. Você já viu um episódio antigo do Pateta? Era mais ou menos assim: esse é o Pateta, um bom pai de família, um homem gentil, um homem agradável, um homem maravilhoso, tal, mas quando ele entra no carro e pega no volante, e aí os dentes crescem, o cabelo arrepia, e ele perde o controle. Às vezes algumas pessoas vivem assim, elas têm uma personalidade, mas quando elas entram no carro, e ligam o carro e pegam no volante, Deus está dizendo: há um caráter de Cristo. E para a gente viver em comunhão, a gente precisa viver o caráter de Cristo. Cristo foi alguém misericordioso, e eu preciso ter misericórdia. Cristo foi alguém e é bondoso, e eu preciso de bondade. Cristo foi e é alguém manso, e eu preciso de mansidão. Cristo foi e é alguém humilde, e eu preciso ser humilde. Cristo foi e é paciente, e eu preciso ser paciente, porque ser cristão é o quê, irmãos? Ser cristão é refletir Cristo. Ser cristão é ser semelhante a Cristo, porque Deus nos predestinou. Nós gostamos tanto, como reformados, de falarmos sobre predestinação, não é? Como nós amamos de falar sobre predestinação. Se você ler Romanos 8, 29, diz: Cristo nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para sermos parecidos com Jesus. E nesse mundo caído, nesse mundo cheio de falhas, a gente só cultiva a comunhão se a gente cultivar as virtudes de Cristo. E como a gente cultiva as virtudes de Cristo? Por uma vida de rendição ao Espírito, por uma vida de submissão ao Espírito. Não é a minha vida, é a vida de Deus em mim. Não é o meu poder, é o poder do Espírito em mim. Não é a minha graça, é a graça de Deus que age na minha fraqueza. Mas eu queria trazer um outro aspecto e a gente termina. Para nós vivermos a comunhão, irmãos, nós precisamos, versos 13 e 14, observe aí na sua Bíblia. Para vivermos esse compromisso, para vivermos essa vida em comum, para nos relacionarmos de maneira íntegra e abençoadora, que é o propósito para o qual Deus nos criou, de vivermos como seu povo, de não sermos cavaleiros solitários da fé, heróis que salvam o mundo sozinhos, mas não se relacionam, têm muita força, mas são péssimos em relacionamento, têm muito poder, mas são terríveis na interação pessoal. Não é esse o propósito de Deus para nós. Para nós vivermos a comunhão, versos 13 e 14, nós precisamos nos relacionar uns com os outros de maneira altruísta. Altruísta é a oposição de egoísta. De vez em quando
eu estou preparando irmãos para casarem. E aí a gente faz uns estudos. E uma das coisas que eu sempre falo com eles é, para você manter o seu casamento, existem várias coisas. E aí eu trabalho várias. Mas eu digo, uma delas se chama renúncia. Os irmãos que são casados sabem do que eu estou dizendo, sabe? Porque quando você casa, você descobre mais ainda as virtudes do seu cônjuge e os defeitos dele. Você descobre que ele tem mau humor, que sua, tem mau hálito, que tem acessos de raiva. Você descobre na prática como ele é pecador. Você descobre que ele tem diferenças de você. Mas há um amor maior, e há um compromisso e uma aliança que se desenvolve, e nós vivemos a delícia do casamento, mas precisa haver renúncia. Assim também com as devidas diferenças nas nossas relações interpessoais. Precisa haver renúncia. Renúncia. E Paulo aqui, ele vai trabalhar alguns aspectos, irmãos. Preste atenção. Em primeiro lugar, Paulo diz que nós devemos viver, então, uma relação recíproca. Reciprocidade, mutualidade. Se você olhar o Novo Testamento, as expressões uns aos outros e entre si, elas aparecem mais de 50 vezes. O que significa isso? Significa que a gente não pode ser cristão bíblico sem se relacionar com irmãos. E Paulo traça algumas questões. Em primeiro lugar, Paulo fala de suporte mútuo. Observe aí na sua Bíblia, por favor, verso 13. Suportai-vos ou suportem-se uns aos outros. O que é suportar? Suportar, irmãos, não é simplesmente dizer, eu não aguento fulano de tal, mas como eu tenho que suportar? Eu falei no culto anterior, né? Um casal que eu conheço mora em uma das capitais do Nordeste. Eles têm duas filhas. E tem aqueles celulares que você, dependendo de quem liga, tem uma música. Então, dependendo da música, você sabe quem está ligando. E aquela mãe, isso ela me disse, com ele. E ela diz assim, pastor, é o seguinte, quando as minhas filhas ligam, tem uma música do Diante do Trono para elas. E a música é, você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai. Aquela música infantil do Diante do Trono. E ela diz, pastor, quando meu marido liga, também tem uma música para ele. E coincidentemente a música é do Diante do Trono. Mas é outra música. E a música diz assim, ainda existe uma cruz para você carregar. Não se deixe enganar. Isso é um fato, irmãos. Eu disse isso no culto anterior. Isso não é uma piada. Estou contando uma piada. Isso não é uma piada. Isso é um fato. Nome e endereço. Suportar não é isso. Suportar é o quê? Olha aí para o seu lado. Você está vendo caixas aqui? Caixas. Ar-condicionado. Por que eles estão na parede? Por que eles não caem? Porque eles têm suporte. Suportar é isso. Suportar é dar suporte ao outro. Suportar é amparar o outro. Suportar é ampará-lo para que ele se levante, para que ele se erga, ou para que ele não caia. Às vezes tem pessoas na igreja que estão desanimadas, que estão desmotivadas, que precisam de tolerância extra. E elas vão conversar com alguns e o outro diz, mas você não tem jeito mesmo, né? Mas você é assim mesmo, né? Mas nem Deus dá jeito em você, né? Irmãos, Deus não tem lata de lixo. Deus não despreza os seus. E Deus nos chama para ajudarmos uns aos outros. Amém, irmãos? Ajudar um ao outro, auxiliar um ao outro, colocar o outro para cima, em amor, de forma bíblica. Não é aquela pessoa que diz, rapaz, eu estou sentindo algo, aí o outro diz, rapaz, teve alguém que sentiu isso e em 3 dias morreu.
Se eu não tenho algo abençoador para dizer, que eu não diga nada. Se eu não tenho algo que possa ajudar, que eu fique calado. Paulo vai dizer que nós vivemos a comunhão quando nós ajudamos uns aos outros. Uma história que me emocionou, de uma garota chinesa que estava levando nas costas um menino de 2 anos, só que o menino era forte. O menino comia muito. E aquela menininha levava aquele menino e ela estava envergada. A sua coluna estava sendo forçada. E alguém chegou para aquela menina e disse: não acha que é pesado esse menino para você? E aquela menina respondeu, aquela criança disse: não, Senhor, não pesa, ele é meu irmão. Não pesa, ele é meu irmão. Quando nós temos um compromisso uns com os outros, assim como reflexo do nosso compromisso com Cristo, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, nós dizemos: nós vamos carregar a sua carga, meu irmão, e você vai carregar a minha carga. É isso, irmãos, é esse suporte, é essa ajuda. Me lembro de uma história de um pastor aqui de Recife, ele contando para mim, um grupo pequeno, havia um líder do grupo pequeno, e de repente, um casal da igreja foi fazer compra. Isso é um exemplo, a gente pode trabalhar tantos exemplos, esse é em uma área, e quando eles foram passar um cartão, o cartão estava bloqueado. Foram passar um outro cartão, o cartão bloqueado. Imagine você numa fila, cheio de gente atrás, você já passou toda a sua mercadoria, e você está com o cartão bloqueado, e ele liga, desesperadamente. E aquele líder do grupo pequeno simplesmente foi lá, cedeu o cartão para ele e abençoou a vida dele. Depois não se preocupe não. Isso é um exemplo relacionado à área monetária, mas tantas outras áreas que nós podemos servir de suporte para o outro. Mas Paulo diz uma outra coisa, presta atenção. A gente está caminhando para o final. Paulo diz que nós devemos, além de suportar, nós precisamos fazer outra coisa. Outro mandamento mútuo. Nós precisamos perdoar. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Vou fazer uma pergunta aqui reveladora. Eu não quero lhe constranger, certo? Meu objetivo não é lhe constranger. Alguém aqui já foi magoado? Levanta a mão. Pode levantar, irmão, com fé. Alguém aqui já foi magoado? Eu não estou perguntando se você magoou. Eu não vou fazer essa pergunta para você. Pode baixar. Nós somos magoados. Mas nós também, às vezes, magoamos. Às vezes magoamos intencionalmente, às vezes magoamos sem intenção. Isso é um fato. E diante dessa realidade, diante dessa agenda, irmãos, nós precisamos perdoar. Preste atenção nisso. Preste atenção. Eu queria que isso ficasse na sua cabeça, nesse momento final da nossa mensagem. Preste atenção. A gente não vive o propósito de Deus se a gente não aprende a perdoar. Jesus chega a dizer de uma maneira enfática, e é uma afirmação que nos impacta, quando ele ensina a oração do Pai Nosso. Ele diz: se não perdoardes o vosso próximo, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Um texto difícil. O fato, amados irmãos, é que nós magoamos e somos magoados. O fato é que nós temos queixas uns contra os outros. O fato é que nós ferimos e somos feridos. Mas Deus tem um propósito, e Deus está dizendo através da sua palavra para nós: perdoe. E o que é perdoar? Perdoar não é esquecer, mas perdoar pode ser lembrar sem sentir dor. Aqui tem uma marca, um cachorro que me mordeu, eu fui alisar o cachorro e ele me mordeu, era um garoto. Até hoje está a marca. Eu aperto, não dói, mas eu lembro. Mas não dói. Perdoar é isso.
É mesmo lembrando, aquilo não machuca mais a gente, aquilo não fere mais a gente. Quantas pessoas, amados, que estão adoecendo porque elas não perdoam. Quantas pessoas dentro de igrejas evangélicas que não perdoam. Quantas pessoas dentro de comunidade de fé que dizem, eu perdoo, mas eu não esqueço. Meu Deus, quando diz isso, eu perdoo, mas eu não quero conversa. É ele lá e eu aqui. Já ouviram isso? Ou só acontece na Argentina? Imagine se Deus dissesse para mim, Jean, eu te perdoo, mas é tu lá e eu aqui. Vai haver 2 locais depois da volta do meu filho. Só 2. Eu te perdoo, mas tu lá, eu aqui. Só vai ter 2 locais. Novo céu e nova terra e inferno. Aí Deus diz, eu vou estar no céu. No novo céu e na nova terra. Eu te perdoo, mas eu aqui e você lá. Então vá para o inferno. Mas às vezes as pessoas querem dizer que perdoam, mas elas simplesmente retaliam o outro. É interessante que o texto apresenta um padrão de perdão. Qual é o padrão, irmãos? Amados irmãos, qual é o padrão de perdão que o texto nos apresenta? O texto diz, como Cristo nos perdoou, assim também perdoai vós. Como é que você perdoa? Você perdoa porque Cristo perdoou. Irmãos, presta atenção, eu lido com gente. Eu lido com muita gente. E há N situações. E às vezes existem pessoas que dizem, mas pastor, ele me feriu, mas pastor, não é justo, mas pastor, é isso e aquilo. Meu irmão, se você olhar para o seu senso de justiça própria, você não perdoa, mas pense em Cristo. Nós tínhamos uma dívida impagável e Cristo perdoou. Cristo não perdoou porque nós merecíamos. Cristo não perdoou porque nós somos bons. Ele perdoou porque Ele decidiu perdoar. É assim que eu e você devemos viver. Alguém me machucou, merece o meu perdão? Não merece o meu perdão? Não importa, mas Deus em Cristo me perdoou. É aquela história, aquela parábola de Jesus, do credor incompassivo. O Senhor que perdoou 10.000 talentos de um credor, e aquele credor que não perdoou 100 denários. Só para vocês terem ideia, 1 talento são 6.000 denários. E aquele homem foi perdoado de 10.000 talentos, e ele não perdoou 100 denários. 1 denário é um dia de trabalho. Ele recebeu o perdão de uma dívida impagável, e ele não perdoou. Uma dívida pagável. Deus lhe chama para viver comunhão e para perdoar. Você tem uma mágoa com alguém? Isso vai adoecer o seu físico e vai adoecer a sua alma. A ferida gera mágoa. A mágoa gera o ressentimento. O ressentimento, a amargura. A amargura, o ódio. E o ódio envenena a alma. Pense em Cristo, que abriu os braços dele na cruz e lhe perdoou. Pense no que Cristo fez por você. Pense na dívida espiritual que eu e você tínhamos e Cristo perdoou. Perdão, irmãos, não é uma questão de sentimento. Eu falei no outro culto, às vezes a gente traz o sentimento para a vida cristã que a gente não aplica em nenhuma outra área. Amanhã é segunda. Como a minha vida é assim, eu não tenho muito essa sensação. Amanhã é segunda. Mas as pessoas normais, que trabalham de segunda a sexta, segunda a sábado, várias delas têm aquela sensação, puxa, amanhã é segunda. Matar um leão cada dia. Começar de novo, ufa.
Amanhã, talvez, alguns de nós acordem dizendo: puxa, eu não estou com vontade de ir para o trabalho hoje, estou indisposto. Alguém fica em casa porque não está com vontade de ir para o trabalho? Eu estou sem vontade de ir para a faculdade hoje, professor, a aula é chata pra caramba. E aí fica em casa porque não está sentindo vontade? Alguém faz isso? Normalmente não faz. Mas às vezes algumas pessoas dizem assim: eu não estou sentindo que devo perdoar, quando eu sentir eu perdoo. Perdão não é uma questão de sentimento, perdão é uma questão de decisão e de obediência. Você não precisa sentir. Existem muitas coisas que nós fazemos sem sentir, porque é o certo. O perdão é uma delas. Mas o texto termina dizendo o seguinte: a terceira marca de relacionamentos altruístas, verso 14, observe aí na sua Bíblia. Acima de tudo isto, porém, esteja o que, irmãos? O amor, que é o vínculo da perfeição. Por cima de todas as roupas, figurativamente falando, deve haver o amor. Paulo chama o amor do vínculo da perfeição, porque o amor é como um cinto que mantém as virtudes unidas. As outras virtudes podem existir sem o amor, mas o amor não pode existir sem as outras virtudes. O amor coloca as virtudes juntas. Paulo está dizendo: você quer viver em comunhão? Ame. A Bíblia diz que o crente é conhecido pelo amor. E o que é amar? É buscar o bem do outro. Você quer viver o propósito de Deus? Ame. A pessoa não merece? Ame. A pessoa não é digna? Ame. Eu não tenho amor. A Bíblia diz que Deus derrama o seu amor em nosso coração pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que os discípulos serão conhecidos pelo amor. E o que é amor? É buscar o bem do outro. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. É simples, mas é desafiador. É prático. É abençoador. Deus lhe chama não para se isolar, não para dizer: eu chego na igreja rapidamente e vou embora rapidamente porque eu não quero que ninguém fale comigo. Deus lhe chama para se envolver num grupo pequeno, para se envolver no ministério. E aí você diz: mas eu posso ser ferido. Como é que nós vamos obedecer o mandamento de perdão se ninguém nos ferir? Mas eu posso ser machucado. Como é que a gente vai obedecer o mandamento do amor se todo mundo for amável? Deus nos chama para crescermos na nossa relação com Ele. E à medida que nós crescemos na nossa relação com Ele, nós crescemos na nossa relação com o próximo. À medida que nós o amamos, nós amamos o nosso próximo. Por isso que a síntese do decálogo é amar a Deus e amar o próximo. É muito interessante que, se você observar do verso 15 ao verso 17, Paulo vai falar de três coisas: a paz de Cristo, ele vai falar da palavra de Cristo, e ele vai falar do nome de Cristo. É interessante. Paulo vai mostrar que nós vivemos uma vida em comunhão quando nós vivemos uma vida cristocêntrica. Que Cristo é aquele que nos norteia. Deus nos chama para uma comunhão de verdade. E uma comunhão de verdade, ela está pautada na verdade da sua palavra. Deus nos chama para uma comunhão verdadeira, baseada na Escritura. Juntos nós somos melhores. Juntos nós amadurecemos. Juntos nós crescemos. Juntos nós refletimos melhor a Cristo. Juntos nós vivemos o propósito de Deus. Deus lhe chamou como indivíduo, mas não para viver de forma individualista.
Deus lhe chamou para termos relacionamentos abençoadores, de fraternidade, de amor, que gerem crescimento e bênção. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar. Pai do céu, nós te agradecemos por estarmos aqui. Te agradecemos porque mesmo indignos como somos, a Tua palavra continua a nos orientar. Senhor, como nós precisamos dilatar mais o nosso coração, Senhor. Como nós precisamos abrir mais a nossa alma e amarmos mais. Como nós precisamos tirar armaduras, que ao mesmo tempo nós achamos que elas nos protegem, mas na verdade elas nos prendem. Como nós precisamos aprender do Teu Filho Jesus. Senhor, ajuda-nos a entendermos quem nós somos em Cristo. Eleitos, santos, amados. Ajuda-nos a nos revestirmos do caráter de Cristo. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão e longanimidade. Ajuda-nos, ó Espírito, para vivermos relacionamentos altruístas, de suporte mútuo, de perdão mútuo, de amor mútuo. Ajuda-nos a vivermos não uma caricatura de igreja. Ajuda-nos a vivermos não um clube social. Ajuda-nos, mesmo falhos, mesmo entendendo que participamos de igrejas falhas, mas de pessoas que são amadas por Ti. Ajuda-nos a vivermos como igreja. Obrigado, Senhor, porque nós não somos, de fato, nós não somos o que queríamos ser, sim. Nós ainda não somos tudo o que deveríamos ser, é verdade. Mas em Cristo, nós não somos mais os mesmos. Continua a nos moldar, continua a nos transformar, pois nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.